veio à Ribeira Grande. Estamos no estádio municipal da Ribeira Grande, onde está a decorrer o primeiro torneio fim de atividades desportivas de futebol de 11, organizado pelo Sporting Clube Ideal. É uma competição que vai no seu terceiro sábado consecutivo, sendo que o primeiro foi relativo aos escalões juvenis, no sábado seguinte os iniciados e hoje, por último, os júniores. Hoje com uma particularidade, aliás como todas as outras, que é uma homenagem a Fernando Frazão. Hoje vamos ter aqui connosco também o professor Pedro Moura, o responsável pelos escalões de formação, que nos vai fazer um rescaldo de que foi este torneio, que envolveu várias equipas daqui da ilha de São Miguel. Ok, tá o Flamengo é que mete, o Flamengo é que salva. Bora. Vamos isso. Quem é que nós somos? Quem é que nós queremos? Pedro França, para São Miguel TV, mais um troféu, uma época que correu como esperava ou foi para além das suas expectativas? Neste momento essa questão não se deve colocar a mim, porque eu estou a iniciar um projeto aqui no Ideal, e quanto à avaliação da época que se passou, se calhar só o responsável que esteve pela equipa o poderá responder e falar sobre isso. Agora, relativamente à próxima, o que eu posso dizer é que foi um bom começo, porque considero já isto o começo da próxima época, o preparado da próxima época. É bom ganhar, é bom entrar neste ciclo de vitórias, esta cultura de vitória. Agora que todos nós saibamos ocupar o nosso lugar e que estas vitórias não criem expectativas em demasia em algumas cabeças. Quero que todos nós estejamos cientes de que temos que trabalhar muito para que consigamos alcançar os nossos objetivos, e espero que todos estejam preparados para isso, é o que eu desejo. Tenho um bom leque de jogadores que dão alguma convicção e são os pilares para ter uma boa época no próximo ano desportivo. Todos os jogadores são bons desde que se mostrem disponíveis para querer lutar, para querer crescer, para querer trabalhar. O próprio atleta é que define o seu perfil e de certa forma também estipula muito o que pretende para a sua própria vida. Foi isto que eu tentei também transmitir a todos eles, e são eles que têm que arrepiar caminho, juntamente também, claro, com a ajuda dos colegas, com a minha ajuda, com todo este contributo. Vamos de certeza absoluta estar mais perto das vitórias. Começou bem então? E espero terminar melhor. São estas provas de Pedro França aqui no Ideal, com a alegria de terem vencido este troféu do primeiro torneio organizado pelo Sporting Clube Ideal aqui na Ribeira Grande. Professor Pedro Moura, o coordenador das escalões de formação do Sporting Clube Ideal, um esteio de facto sobre estes miúdos, que são as dezenas que há no Ideal. Estamos hoje aqui no primeiro torneio de fim de atividades de futebol de 11. O que é que levou a este torneio se realizar? É o facto de terminarem muito cedo as provas na Associação de Futebol de Ponta Delgada? É o tapar de uma lacuna? O que é que será? É assim, em primeiro lugar, realmente é uma lacuna muito grave, a meu ver, na minha opinião, porque esses miúdos acabam em finais de abril e depois ficam aqui cerca de 3, 4 meses sem competição nenhuma. E por outro lado, teve a necessidade também de começar a homenagear aquelas pessoas que ajudaram este clube. E portanto, esse misto de ajudar e ocupar esses miúdos foi a intenção máxima desse torneio. É o primeiro torneio, estamos a ter muita aderência, muito sucesso. As pessoas que têm vindo cá têm gostado, o ambiente tem sido maravilhoso e, portanto, isto é o primeiro de muitos outros que vêm a seguir. Mas realmente, aquele ponto que frisou de que as competições da Associação de Futebol de Ponta Delgada acabam muito cedo, é o ponto fulcral deste torneio, porque achamos que é demasiado cedo. Nós investimos uma série de dinheiro, de tempo, de todos nós, para que esses miúdos possam evoluir. E só podem evoluir com vários jogos, com mais jogos. Não é com... Posso dar um exemplo da equipa de juvenis. Teve uma época inteira que jogou 21 jogos. Como é que se pode evoluir com isso? É impossível. Portanto, foi uma necessidade.
para já também, por outro lado, estamos a preparar já a próxima época. O ideal hoje em dia não tem a ver com o ideal, na minha opinião, que dá há 2, 3 anos atrás. Estamos a preparar a próxima época com muito afinco, com planeamento, fazer as coisas com cabeça, tronco e mente para que a próxima época seja de sucesso. Não que tenha sido a última época, tenha sido de insucesso, mas não, queremos fazer as coisas com calma, devagar. Mas basicamente o torneio foi feito, como acabou de dizer, porque há uma lacuna grave na Associação de Futebol de Ponta Delgada. As coisas não podem acabar dessa maneira, assim, tão cedo, porque 3, 4 meses... O que é que poderá estar por trás disto? Não sei, penso que talvez parte de uma situação financeira, mas acho que isso pode-se resolver, com pouco dinheiro pode-se fazer muita coisa. Posso-lhe só apontar aqui uma coisa, enquanto estamos a apostar em torneios em termos de interilhas, de seleções que não leva, a meu ver, não leva a maior qualidade de maneira nenhuma, se calhar justifica-se para alguma coisa, não sei. Com esse dinheiro pode-se aproveitar para implementar mais jogos. Durante a quarta-feira é capaz. Se o problema é o dinheiro de pagamento dos árbitros, então temos aí uma solução. Vamos cortar naquilo que é supérfluo e vamos começar a trabalhar naquilo que é mais importante. Para a formação evoluir tem que ter jogos, cada vez mais jogos para esses miúdos. Não interessa estar aqui a treinar 8, 9 meses para ter 21 jogos. Isso é inadmissível. Portanto, isto é um alerta que fica aqui para a Associação de Futebol de Ponta Delgada, que tem que haver uma mudança radical em termos de organização do calendário dos jogos da próxima época desportiva. Porque, de facto, se eu penso que não será a boa vontade que estará em causa, mas alguma coisa é que os miúdos e os jovens ficam parados 4 e 5 meses. Exatamente, eu acho que isso é mau para todos nós, não contribui para a evolução do futebol regional, e nomeadamente para o futebol a nível de São Miguel. Com miúdos que ficam 4 a 5 meses parados, o que é que podem evoluir? Nada, de maneira nenhuma. E esse torneio vai tentar colmatar um pouco isso, é tentar dar-lhes mais uma semana ou 2, porque nós, por exemplo, o Sporting do Ideal está a treinar já há 2 semanas a preparar esse torneio e, portanto, vamos terminar aqui todas as atividades a nível da formação, a nível do futebol de 11 hoje. Uma coisa que seria a Associação de Futebol de Ponta Delgada ter que organizar, porque isto eu também percebo que há os condicionalismos do campeonato nacional, mas não há maneira de resolver isso, com jogos à quarta-feira, consegue-se dar, porque assim, veja lá, nós há 11 ou 12 equipas a nível de júnior, vou dar o exemplo dos júniores, e temos equipas que acabamos a época e não jogamos contra elas. Isso não é um verdadeiro campeonato. Um verdadeiro campeonato será todos contra todos. Agora, quando joga metade contra metade e outra metade é beneficiada pelo calendário e pelo sorteio, isto não é verdade desportiva, e isso é que o ideal vai pugnar na próxima reunião da Associação de Futebol de Ponta Delgada para que as coisas sejam diferentes, porque assim acho que as coisas não vão a bom porto. Pode estar em causa alguma situação a vossa presença nas competições? Não, em princípio nós nunca iremos boicotar as competições, agora vamos pugnar para que as coisas sejam diferentes. O ideal, desde que nós estamos cá, essa direção, pugna para a verdade desportiva, e por isso não é fugir das responsabilidades que consegue-se resolver as coisas. É estando lá, batalhando e expondo as nossas ideias para que façamos ver que realmente algo está mal a nível da formação de futebol em São Miguel. Relativamente a este torneio, é um torneio que vai em 3 sábados consecutivos e fecha hoje, sempre com, no primeiro sendo que foi os juvenis, depois os iniciados e hoje fecha com chave de ouro com os júniores, sendo que também é verdade que cada competição teve um homenageado. Exatamente, a primeira competição que foi dos juvenis, o homenageado foi um colaborador nosso que foi árbitro também de futebol da Associação de Futebol de Ponta Delgada, o José Gaipe, que já nos deixou há cerca de alguns meses e que quisemos homenagear porque é uma pessoa que treinou aqui camadas jovens, fez parte da direção de outras direções antigas e, portanto, não podíamos deixar passar isso em claro. Por outro lado, fizemos o segundo torneio que foi designado o torneio relativo aos iniciados, que também foi de colaborador muito importante, que funcionou como um elo de ligação para
para a construção da nova sede. Porque assim, o ideal hoje em dia tem uma sede própria, uma sede digna, ampla e que consegue desembarcar várias atividades. Para isso fosse o Manel Garcia também, que está vivo ainda hoje em dia, encontra-se doente, mas que esteve cá, delirou estando cá, veio cá com graves problemas de saúde, mas veio cá e gostou imenso e vi que essa juventude está a trabalhar muito bem. Por outro lado, hoje é designado outro grande amigo, o Fernando Frazão, que é um amigo de longa data, também um dirigente e colaborador em todas as horas mais boas do Sporting Clube Ideal, e não podias deixar passar em claro isso. E portanto, esses torneios são para continuar, poderá não ser com a mesma pessoa homenageada, mas vamos tentar homenagear aqueles todos que ajudaram o Ideal ao longo desses anos todos. Relativamente aos escalões de formação, em que o professor Pedro Moura é o responsável máximo, estamos a falar de quantos jovens nos escalões de formação? Desde os petizes até os júniores estamos a falar de cerca de 200 jovens, portanto, e cada vez mais é para reforçar esta formação, porque sabemos que na Ribeira Grande, no Conselho, há um potencial enorme em termos de capacidade futebolística. O que queremos fazer é potenciar todos esses jogadores, porque assim é que tem que ser, porque tem que haver um elo de ligação muito forte entre a formação e os cenas do Ideal. Felizmente subimos divisão, estamos numa segunda divisão nacional, em que queremos representar condignamente, mas sabemos também dos condicionalismos atuais em termos financeiros, portanto temos que potenciar a formação, e o meu objetivo hoje é tornar esta formação digna e que possa potenciar os séniores no futuro. Este é o objetivo. Digamos que os jovens que estão atrás de nós, os júniores do Ideal, neste momento serão os séniores do amanhã, não é? Prata da casa e... Exatamente, é assim, muita gente pode ficar um bocado zangado com a formação do Ideal hoje em dia, porque estamos a ir buscar jogadores, não estamos a ir buscar jogadores de ninguém, estamos a ir buscar jogadores que estavam espalhados pelos clubes e que são da Ribeira Grande, e portanto eles estão a ver que o projeto é diferente, que o projeto tem futuro e estão a acreditar no projeto e estão a regressar. Muita gente não está a ficar satisfeita com isso, porque habituava-se a um Ideal passivo, a um Ideal que aceitava tudo o que os outros diziam, e portanto isto acabou. Isto acabou porque o que estamos a ver aqui são condições magníficas para a prática do desporto, para o futebol, com condições que essa direção está a facultar todos os dias, que a própria presidida por Jorge Amaral. Exatamente, tenho que agradecer o empenho, o grande empenho dessa direção, nomeadamente do Sr. Jorge Amaral e do coordenador também dos séniores, o Sr. Jorge Canário, que também estão em estreita colaboração com a formação, porque sabem que é assim que tem que funcionar. Só assim é que esse clube tem sustentabilidade para o futuro. De outra forma, as coisas não vão a bom porto. Relativamente ao futuro, agora abriu essa brecha, como é que vai ser? Penso que vai haver algumas mexidas a nível de técnicos nos escalões de formação. É assim, o ano passado foi um ano zero, um ano de aprendizagem. Este ano já é o número 1. Nós temos que dar ou fomentar aquilo que se chama a qualidade. Não é que os nossos que estiveram cá a ajudar não têm a qualidade, nada disso, mas temos que potenciar, e para isso temos que aumentar a qualidade. E a qualidade aumenta-se com técnicos credenciados, com pessoas com outras ideias. Nomeadamente temos aqui o professor Pedro França, que vem nos ajudar aqui a nível dos júniores, mas noutras a nível dos benjamins, a nível dos infantis. Vamos ter todos técnicos com formação de segundo nível, de modo a que possa-se evoluir, porque nós pensamos que a base é as escolinhas, é aí é que se aprende tudo, e depois nos iniciados, nos juvenis infantis é questão de desenvolver algumas capacidades, mas por isso na próxima época vamos ter gente com bastantes habilitações, com bastante vontade de elevar o nível da formação do Sporting Clube Ideal. O que é que deixaria uma mensagem aos jovens que estão a ouvir o coordenador do Sporting Clube Ideal? Continuem, vão para o desporto, sigam o desporto? Claro, acima de tudo é isso. Olha, eu estou aqui desde as 8h30 da manhã, não fui a casa, entretanto já tivemos benjamins, já tivemos infantis, já temos aqui júniores e tudo. É uma tarde maravilhosa e eles todos gostam de estar aqui.
que praticam desporto, que a única coisa que têm que fazer é vir de boa vontade, deixar de estar em casa, de fazer comportamentos que não são os mais desejáveis, e por isso o desporto é fundamental para isso. Nós, por exemplo, posso dizer que esse torneio não é só a parte desportiva que tem causa, não é a parte da homenagem social, mas tem a parte pedagógica. Por exemplo, há uma parte muito importante, que é a parte da alimentação. Nós tivemos o cuidado de, como isso é 2 jogos seguidos, de, por exemplo, oferecer a cada um dos equipas intervenientes uma cesta de fruta. Porquê? Para começar a elucidar que é necessário, a fruta é fundamental na nossa alimentação. A nível, por exemplo, se conseguir ir aos balneários, vai ver que há indicações a nível da poupança de água. Não gastar água de forma desnecessária nos duches, abrir o duche para tomar o seu banho, ensaboar-se, fechar e abrir. Portanto, isso também tem a sua parte pedagógica. É um torneio que tem a parte de homenagem, parte social de convívio, parte esportiva e parte pedagógica. No meio disso tudo, é isso, é que o final, o resultado é esse. É que os miúdos cada vez mais começam a perceber que o desporto é importante. Independentemente do resultado, fica aí... Claro, o resultado aqui é o que é menos importante, é a meu ver. Quem ganhar, isso é tudo isso que é relativo. O que interessa é que eles percebam que nós estamos aqui para apoiar, o Sporting Ideal, nomeadamente, está para apoiar em tudo o que for preciso, no que puder. Temos os nossos condicionalismos financeiros, mas sabemos que com pouco também pode-se fazer muito, com boas vontades. Por exemplo, vamos oferecer a cada um dos jogadores intervenientes, no final, uma bifana ou 2, porquê? Porque gente amiga oferece para dar as bifanas, uns dá as bebidas, outros dá os papos secos, pronto, é com pouca coisa que se faz, não é preciso grandes dinheiros, é preciso boa vontade e disponibilidade de tempo. Aliás, os júniores hoje estão cá, é o Ideal, o Nordeste e o Val Formoso, ou seja, ainda têm que viajar e nesse caso é uma boa vontade vossa. Exatamente, e eles, acho que todos, se perguntar a cada um dos intervenientes, vai perceber que eles acho que estão deliciados com a recepção, porque é assim que tem que ser, com pouca coisa consegue fazer muito. Por isso é que eu digo e lanço mais uma vez aqui um afaro para a Associação de Futebol de Ponta Delgada, que não é preciso muitos e fundos para fazer grandes coisas, é preciso boa vontade, disponibilidade e que haja a sensação e a ideia de que as coisas têm que mudar, porque a Associação de Futebol, desculpe, não é, isso é a minha opinião, a Associação de Futebol atual não está-nos a servir de uma forma mais conveniente. Eu estou falando em termos da formação, que entenda-se bem isso, porque da modo como está feito os campeonatos e as organizações dessas competições não serve para nenhuma, não serve para a formação. Pode servir para 2 ou 3 clubes, mas isso aí é coisa que vamos discutir e falar no sítio apropriado. São estas as palavras do professor Pedro Moura, o responsável dos escalões de formação do Sporting Clube Ideal, falando e dizendo que de facto alguma coisa tem que mudar na Associação de Futebol de Ponta Delgada, nomeadamente nos escalões de formação, porque nos moldes atuais não serve os interesses dos clubes, dos atletas e do seu próprio futuro. João Vica, de Júnior a Sénior, aqui na equipa do Sporting Clube Ideal, como é que é este futuro? O que é que esperas? O que é que um Júnior pode esperar de uma equipa numa segunda divisão nacional? É um salto muito grande. É muito grande, acho que há uma ambição muito grande, poder fazer parte de um grupo excelente, uma grande equipa técnica e também o guarda-redes que tem experiente, o Gustavo, que tem-me ajudado muito nos treinos que fui chamado aos treinos e acho que há uma motivação muito grande. E também um sonho, sempre vi o Ideal jogar, sempre quis jogar na equipa sénior do Ideal. Mas acreditavas que pudesses dar um salto tão grande e tão rápido? Agora já para o fim da época sim, porque vi o apoio da equipa, da direção, sempre motivação, sempre me darem motivação para trabalhar. Fazes parte do plantel de sénior agora que vai jogar na segunda divisão nacional de futebol, não é? Através do Sporting Clube Ideal, és prata da casa, digamos assim, é uma mais-valia para o Ideal, certo? Sim, sim. Acho que também estão a apostar numa equipa jovem, numa equipa de só açorianos e acho que também precisam de prata da casa. E o que é que deixarias uma mensagem aos jovens para continuarem no desporto? Continuar sempre a trabalhar. Tu fizeste. Nunca desisti, também não era de guarda-redes titular quando comecei a jogar futebol, além de mais, só comecei a jogar futebol no segundo ano de juvenil. Acreditavas que chegasse a titular? Não.
O que é que te fez então acreditar e continuar? Trabalhar também, os treinadores da formação ajudaram muito, principalmente os treinadores dos escalões jovens de guarda-redes. Isso me esforçou, isso me esforcei para isso. Era trabalhar sérios nos treinos, está bem que eu fiz as minhas maluquices, mas... É este Wika, um sénior que de facto está no escalão superior agora na 2ª Divisão Nacional de Futebol, um homem que sobe dos júniores para séniores e que fala a SMTV com muita alegria, com muita felicidade, não é? Claro, e com muita... É a primeira entrevista. A primeira entrevista. E relativamente, portanto, à sua responsabilidade que aumenta o facto de subir de divisão, e a subida de divisão fez história. Penso Sim. que é importante para si, para o plantel, para o clube, para a cidade. Sim, é muito importante, sim. É muito importante para o clube, mesmo para a cidade. O ideal de um salto, assim como já disse, muito grande. Agora é uma questão só agora de manter essa qualidade que a gente temos. Vamos ver o que vai dar. O Jorge Canário contava de facto que fosse possível atingir estes objetivos. Eram os objetivos logo desde o início? Não. Os objetivos não era a subida. Era a manutenção, que era o nosso principal objetivo. Agora, dadas as contingências do campeonato, as situações que houve, fomos sempre ganhando confiança e chegou a certa altura que acreditamos em nós, que a gente podia chegar lá. E conseguimos, né? Como é que está o seio da equipa? Sei que tem sido muitas danças de jogadores, muitas entradas, muitas renovações, alguns jogadores novos. Penso que já tem o leque necessário ou ainda está aquém? Não, o plantel está praticamente fechado, só falta um guarda-redes e ainda mais uma vaga para um ponta de lança. A gente vai esperar com calma, que a gente também não temos assim muita pressa. Vamos ver o que é que há no mercado, que o ideal não pode entrar em loucuras, porque a realidade nossa é o jogador açoriano e dá também continuidade também aos jovens que estão aparecendo aqui agora no Sport Clube Ideal. Vamos ter 2 vagas para os júniores que possivelmente vão fazer a pré-época nos ténis e depois o treinador Rui Mosca vai avaliar se tem condições de pertencer ao plantel ou não. Jorge Amaral, connosco também aqui nesta tarde aqui no Municipal da Ribeira Grande, a acompanhar este torneio que está prestes a terminar. Como presidente do Sporting Clube Ideal, como é que se sente depois de ter conseguido subir à 2ª Divisão Nacional com a equipa sénior, ter feito história, não só a nível de São Miguel, Ribeira Grande e nos Açores? Antes de mais, boa tarde. Olha, sinto-me um pouco como qualquer ribeira-grandense, sinto-me maravilhado, como deve calcular. Não fazia ideia que isto fosse acontecer assim tão rapidamente, se bem que trazia em mente a possibilidade de um dia podermos lutar de igual para igual com as equipas que andavam lá em cima, isso a nível de Série Açores. Com responsabilidade, com dedicação, com empenho das pessoas, das entidades, foi possível. Hoje é uma realidade esta que queremos agarrá-la, como é lógico, dentro dos contornos, dentro dos moldes, que isso subentendo-se, que isso é extremamente importante, os moldes que são comportáveis pelo clube. O clube tem que se auto-abastecer, chamamos-lhe assim, com os jogadores da sua formação. Há uma aposta válida, e vocês há bocadinho tiveram o cuidado de vir a pessoa do Dr. Pedro Moura. Há uma aposta válida nas pessoas, primeiro, que estão à frente destas responsabilidades, pessoas estas com provas dadas, já há muitas delas no futebol regional, uns como jogadores, outros como diretores, e aí sim, criando esse alicerce, para depois garantirmos jogadores e a formação de atletas que possam cada vez mais criar e dotar o Sporting Ideal de elementos da sua formação, da Ribeira Grande fundamentalmente, que sintam o clube, que sintam a cidade, porque a cidade da Ribeira Grande merece efetivamente. Jorge Amaral sentiu isso mesmo, foi quando viu que de facto era possível subir? Sim, lógico, todos somos ambiciosos, todos temos essa noção, todos temos esse quê de ambição na vida, não é? Eu não fujo à regra, apaixono-me pelas coisas e quando assim é, vendo um bocado caro todo o tempo que aqui passo. Senti que na pele que de facto era possível, foi possível, hoje é uma realidade
E agora quem vive de passado são os museus. Nós temos que pensar no dia da manhã, e este sim é competitivo. A segunda divisão, os novos quadros que nos são apresentados, esse novo Campeonato Nacional de Séniores, sei que é de uma exigência superior. Somos insulares, é bom que se tenha essa ideia. É bom que a gente tenha sempre isso como ponto de referência, mas dentro das nossas responsabilidades, das nossas possibilidades, vamos encarar a próxima competição com a mesma vontade com que as outras equipas também o fazem. O facto de apostar no jogador açoriano é algo de inovador quase numa segunda divisão nacional? Não, o Lusitânia ano passado apostou, o Angrense há 2 anos apostou, se bem que os resultados se calhar não foram os que eles mais esperavam. Mas o ideal também vai tentar dentro, e volto a falar, dentro do que são os parâmetros económicos e financeiros comportáveis por um clube com sede na região, vai tentar com os jogadores que acha que são os mais indicados encarar uma competição normal, não é caso de vida ou morte. Se nos mantivermos, pois muito bem, se descermos, pois descemos de cabeça erguida, as aves caem de pé, e bom, imediatamente a seguir vamos tentar novamente atingir os patamares que hoje são efetivamente realidade. Dificuldades são muitas. Muitas. O futebol hoje há uma panóplia de dificuldades. Você anda na comunicação social, sabe perfeitamente que nada disso é fácil. Os apoios existem, de facto, a conta-gotas muitas vezes, obrigam-nos a muito dispêndio de horas, de dedicação, de empenho, mas é feito em prol de um objetivo e de um amor que eu tenho desde muito novo. Portanto, é feito em nome de uma cidade que eu me orgulho muito é fazer parte dela. A Ribeira Grande penso que agradece, e os Ribeira-Grandenses também. Nós é que agradecemos os Ribeira-Grandenses, essa é que é a verdade. E vamos então assistir aqui a Jorge Amaral à entrega das taças, penso que... Tem que lá ir também. Pois, por isso mesmo, vá lá. É um prazer. E obrigado pela atenção. Eu que agradeço. E boa sorte, está bem? Obrigado. O São Miguel TV vai acompanhar esta entrega de taças ao campeão, que foi o Sporting Clube Ideal, que de facto venceu este torneio de júniores hoje. O Amaral, Futebol Clube Valformoso, um torneio fim de atividades, um guarda-redes sempre em forma. Como é que foi este torneio? Como é que vocês viram? Valeu a pena? Como é que é? Gostamos um pouco de vir até aqui, tivemos algumas dificuldades a reunir os jogadores nessa altura, já estão menos de férias, por isso já menos não querem participar nesse tipo de torneios, mas lá conseguimos, viemos com 11 jogadores, o número correto. Depois tivemos um azar no primeiro jogo em que um colega nosso lesionou-se, continuamos o resto do torneio com 10, é um torneio bastante cansativo e com 10 pessoas não íamos conseguir fazer grandes coisas, mas tivemos bem, penso, e conseguimos dar aqui o nosso contributo à equipa do Ideal e dinamizar aqui um bocadinho o torneio. De qualquer forma, foi mostrar que de facto o Futebol Clube Valformoso está presente, está com força, com convicção, e os júniores também. Sim, o Valformoso não dispõe de muitos escalões de formação devido ao número da população da freguesia de Furnas, mas sempre que pode e gosta de participar, gostamos sempre de participar nessas atividades. Como é que vai ser para o futuro? Sérgio Brão. Sérgio? És Sérgio? Um futuro, sim. Um futuro? Um futuro risonho para um júnior que quer ser sénior, ou como é que é? Ver continuar nos séniores e ver o que é que vai dar. É complicado viver-se nas Furnas, jogar-se futebol e estar-se longe de Ponta Delgada, onde tudo se passa, ou basicamente o grande futebol está por cá. Complicado não é, com força de vontade. Se houver aplicação, a gente consegue, mesmo nas Furnas, em qualquer sítio, chegar ao sonho de qualquer jogador de futebol, quer chegar ao máximo na sua carreira. Como é que tu te sentes a jogar futebol nas Furnas? Eu sinto-me bem, tenho boas amizades lá, se a gente tivesse cá para baixo, junto de Ponta Delgada, há mais preparações, treinadores, a gente podia chegar mais longe. Então, quer dizer, a dificuldade geográfica, longe da metrópole, assim podemos chamar, vamos chamar Ponta Delgada de metrópole, que não é de facto, mas a grande cidade está um bocadinho, portanto, fora do contexto e dificulta-vos a vida, se calhar até num futuro próximo. Sim, dificulta um bocado, por causa que as equipas de cá de baixo podem investir noutros jogadores e há sempre grandes diferenças dos outros clubes de Ponta Delgada para os 2 ou 3 freguesias mais pequenas.
Hugo Amaral, como é que é ser, no Santarém aqui à beira do Hugo Amaral, o guarda-redes aqui do Valformoso, como é que é ser guarda-redes? Como é que é ser guarda-redes e estar longe de Ponta Delgada? É complicado, é fácil? Bastante complicado, porque cá em baixo, tanto em Ponta Delgada como na Ribeira Grande para mim é um dos centros dos futebolistas, tem formação, tem excelentes jogadores aqui, mas Ponta Delgada também. Nós temos Povoação e Furnas só, é mais difícil conseguirmos realizar uma equipa de 18, 19 jogadores, um plantel com cerca de 18, 19 jogadores para jogar futebol 11, depois há sempre aqueles que desistem, as lesões, e acabamos sempre com cerca de 3 é bastante complicado por isso. Geralmente são prata da casa, digamos assim, é sempre gente e júniores atletas da casa? Sim, em termos de júniores, infantis e pequenos e pequenas, são os escalões que temos na formação, quase sempre somos todos das Furnas. Depois completamos com atletas da Povoação, porque o Miramar e o Valformoso não conseguem sustentar os 2 escalões, ou seja, tendo júniores no Valformoso, não pode haver júniores no Miramar, porque haveria cerca de 7 jogadores numa equipa, 7 jogadores neutra, pouco mais do que isso. Por isso é sempre complicado, mas juntando do Conselho, juntando o Conselho, Ribeira Grande também faz parte, conseguimos sempre alcançar algumas coisas. O que é que pensas e que esperas do teu futuro? Neste momento és um júnior promissor, o que é que vais esperar? Esperar dar um salto e até onde? Espero ter acabado agora o 12º ano, depois espero ir para o continente e lá espero continuar a jogar futebol, aplicar ao máximo para tentar chegar a uma 2ª divisão, talvez, pouco mais do que isso também. Não podemos almejar muito quando a nossa formação não é uma formação de excelência como os clubes aqui apresentam, como Santa Clara ou São Roque, também não convale almejar muito mais do que aquilo que as nossas possibilidades dizem, talvez chegar a uma 2ª divisão no continente. Cá não, porque te pensar em estudar para fora de desporto mesmo, estudar ciências do desporto. Então, quer dizer, pode passar a universidade e o desporto sempre juntos? Sim, isso sempre gostei bastante de desporto, por isso tento aliar as duas vertentes, a escola e o desporto. Fica uma imagem então de facto que patente que estar longe de Ponta Delgada e da Ribeira Grande pode ser complicado para o desporto. Achas que ele está esquecido por facto de estar longínquo, como há bocado falávamos? Um pouco, principalmente nas Furnas, o único desporto que temos é o futebol, na Povoação temos o karaté, o judo e o voleibol, mas mesmo assim penso que são poucas atividades, porque tendo em conta o número de jovens que temos, são poucas atividades que dispomos lá na Povoação e nas Furnas também, porque é fácil ir para a Povoação e para as Furnas, pode estar num clube de judo na Povoação e ser das Furnas sem problema nenhum, mas é um pouco complicado. Então, um futuro risonho, digamos assim. Pelo menos vamos esperar por isso, não é, Hugo? Espera-se. Sempre como um bom guarda-redes e em forma. Espera-se que sim. Esta é a convicção de facto de um atleta do Futebol Clube Valformoso, o Hugo, e os seus colegas que aqui nos geram e deixam o testemunho de que, apesar de não ter corrido muito bem nesta prova, pelo menos o desporto valeu e ficou a felicidade e a alegria da bola. Houvesse aqui respeito, porque isso é um momento de homenagem a uma pessoa que muito nos ajudou ao longo dos anos, okay? E que agradecemos desde já. Eu agradeci uma salva de palmas. Estamos a falar da homenagem ao Sr. Fernando Frazão, da OAP. O capitão do Valformoso. Capitão da União Desportivo. Carlos, tens que virar para aqui. Espera aí. Do Sporting Clube Ideal, Dona Nelly.
As primeiras palavras para São Miguel TV, como é que te sentes? Estou muito orgulhoso aqui com o meu clube, a minha família. Jogamos bem, foi um bom torneio. Gostávamos de jogar aqui com o pessoal todo. Claro, obviamente. Como é que é vencer esta taça nos Júniores? Um bom momento. Para começar numa próxima época com esse pessoal todo. Gostamos muito aqui de jogar com todos e esperamos uma próxima época muito boa. E agora vai ser a festa, não é? Obviamente. Então força e boa sorte! Aqui da Ribeira Grande sempre com fome. Vamos embora. Faça o favor. Veja, é aí, mas tudo, desde as 9h30 da manhã estamos a fazer bifanas, todas as crianças que jogaram aqui comeram. E foi esta a festa aqui no Municipal da Ribeira Grande, com a vitória do clube organizador, o Sporting Clube Ideal, hoje, por acaso, em Júniores. Antes foi iniciados em juvenis. O Ideal hoje leva mais um troféu, com Pedro França a arrancar no seu melhor, dizendo que espera uma boa época desportiva. José Raimundo na imagem, Mário Nunes, CMTV.